Tribunal Superior Eleitoral regulamenta o uso da inteligência artificial nas eleições municipais e proíbe as chamadas deepfakes. Quem descumprir a regra poderá ter o registro de candidatura cassado, então perder o mandato caso seja eleito. Essa norma faz parte daquele conjunto de 12 sugestões que foram analisadas pelo TSE e serão aplicadas na disputa eleitoral desse ano. Outras propostas aprovadas prevêem que as plataformas deverão tomar medidas para reduzir a circulação das fake news e poderão ser responsabilizadas caso não retirem do ar discursos de ódio ou antidemocráticos. As chamadas lives eleitorais pelas redes sociais serão consideradas atos de campanha e poderão ser avaliadas pela Justiça Eleitoral. Artistas e influenciadores estão liberados para divulgar a posição política em shows, apresentações e perfis na internet. Isso já rendeu muita discussão, hein? Mas eles não poderão ser remunerados pelas campanhas. Nada de showmício, né? Showmício não pode mais. João Pedro Melo por aqui trazendo um resumão do que foi decidido ontem, nesse mesmo horário. Ontem a gente conversava, né, JP? E você falava justamente sobre a inteligência artificial, que era meio que o ponto central, principal, que atraía mais atenções, né, nesse projeto. Bom dia para você. É isso, Carlinha. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma discussão longa ontem no Tribunal Superior Eleitoral, né? A gente falou que a sessão começava às 7h30, a sessão começou pontualmente, mas foi terminar lá por volta das 11 horas da noite. São 4 novas resoluções, sendo 3 para o pleito desse ano e uma inédita. O Tribunal Superior Eleitoral, então, finalizou esse julgamento das regras que vão delimitar ou linear o processo eleitoral desse ano de 2024. Foram 12 sugestões de resolução que trazem regulamentação para temas como a propaganda eleitoral, preparação para votação, uso do fundo eleitoral, prestação de contas, entre outras questões. Um dos pontos mais debatidos foi exatamente a questão das audiências públicas que ocorreram no mês de janeiro e trataram especificamente sobre esse ponto da inteligência artificial. E a gente tinha ali uns questionamentos que inclusive foram levantados ontem aqui na nossa programação, sobre quem fiscalizaria essa questão, sobre como funcionaria essa fiscalização. Então ontem ficou decidido que as redes sociais vão fiscalizar, vão auxiliar nessa fiscalização e vão passar as informações ao Tribunal Superior Eleitoral. Então os termos aprovados pelos ministros trazem, entre outras situações, a vedação do uso de conteúdos falsos ou manipulados por ferramentas de inteligência artificiais, como aquilo que a gente falou que é a deepfake, ou seja, que uma pessoa pode ser colocada em uma situação ali de nudez ou algum tipo de prejuízo, né? A utilização da ferramenta dessa forma pode configurar, então, crime eleitoral. Isso pode culminar na cassação do registro do candidato que praticou o ato. Só que o uso da inteligência artificial num todo não está proibido, desde que seja informado, ou seja, tem que deixar claro ali que aquele vídeo, aquela publicação foi produzida por meio da inteligência artificial. Ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, fez apelos para legislações específicas sobre esse tema, com uma junção de forças entre judiciário e legislativo. Ele afirmou que os ministros que vão trabalhar no processo desse ano, que não é o caso dele, que irá deixar a presidência para a ministra Carmen Lúcia, eles vão ter muitas dificuldades com esse tema. A gente vai ouvir um trechinho agora do Alexandre de Moraes. Vossa Excelência terá que combater com todo o plenário, combater as fake news e as milícias digitais anabolizadas pela inteligência artificial. Nós já vimos o que ocorreu, em parte, nas eleições da Argentina, e um vídeo transformando uma fala em um outro tipo de assunto, mas com a perfeição, inclusive labial, né, dos movimentos labiais, pode acarretar um problema gigantesco. Pois é, isso era inclusive o que a gente conversava ontem aqui, né? Outras regras que foram aplicadas na eleição passada, como a proibição do transporte de armas, munições nas 24 horas anteriores e posteriores a votações, essa será mantida, né? Essa regra será mantida. Pontos como a gratuidade no transporte coletivo, decisão tomada pelo STF nas últimas eleições, essas foram incorporadas pelo TSE. As resoluções passaram por várias fases até a construção dos termos que foram julgados
ontem, né, com mudanças sugeridas por partidos políticos, advogados, comunidade acadêmica e até, obviamente, a sociedade civil. Então, nesse ano, para a gente relembrar, passam a valer essas regras que foram estabelecidas pelo TSE e as eleições em todos os estados, obviamente, exceto aqui no Distrito Federal, ocorrem no dia 6 de outubro e no dia 27 para aqueles estados em que teremos segundo turno. A gente falava ontem com o Orengo e eu citava aqui um artigo que... Aliás, eu já pedi a produção para que a gente entreviste o autor na programação de sábado. Sobre a inteligência artificial. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a primeira coisa que a gente pensa é alguém usando esse mecanismo para o mal. Para colocar ali um candidato, como fizeram com o Sérgio Massa lá na Argentina, em que criaram um vídeo dele cheirando cocaína. Coloca lá um vídeo do adversário admitindo que roubou não sei o quê, que corrompeu não sei o quê, que traiu a mulher. Enfim, as possibilidades são muitas. Mas a inteligência artificial pode ser usada para o bem, inclusive para baratear campanhas políticas. A inteligência artificial pode ser usada para formular discursos. Você vai lá e olha, ChatGPT. Eu sei que já está meio fora de moda, que tem outros recursos mais avançados, mas vai lá. ChatGPT. Redigir um discurso com tal plataforma voltada para tal público de tal região. E aí depois você pega esse texto, dá uma canetada, dá uma burilada ali e pronto. Você tem um discurso sem a necessidade de uma grande equipe de redatores. Você pode criar, por exemplo, maquetes. Essa é uma campanha municipal. Eu prometo que eu vou construir um corredor de ônibus entre a avenida tal e tal. Aí você vai lá e pede para o ChatGPT criar uma maquete 3D da cidade com esse corredor, sem a necessidade de uma computação gráfica caríssima. Então as campanhas podem ficar mais baratas com a inteligência artificial. Não obstante, a tecnologia, né, está nos ajudando cada vez mais a encurtar as distâncias. Você não precisa mais viajar por todo o estado ou por toda a cidade, porque uma live atinge muito mais gente. Que mais? Bom, enfim, os recursos tecnológicos são infinitos e cada vez mais baratos. Não obstante, teremos a eleição mais cara da história, com um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, o que está gerando uma correria gigantesca, um mercado de trabalho que, meu Deus, é advogado especialista em direito eleitoral, é gente que fabrica santinho, é gente que vende impulsionamento na internet, tá um corre-corre nos bastidores que vocês nem imaginam, por causa dessa grana. 5 bilhões de reais. Vai ser a campanha mais cara, 150% mais cara que a de 2020, né? Num mundo que tem recursos para que nós possamos fazer campanhas franciscanas, mas não. Que nada. Aqui é o Brasil. 5 bi, tá? Que vão fazer uma grande diferença no orçamento do ano que vem. Acho que, assim, tem razão, né? Sem dúvida. Daria para fazer campanha, acho que sempre deu, né? Para fazer campanha mais barata do que a campanha realmente é. Eu não tenho só propriedade para dizer se o desenvolvimento dessas inteligências artificiais é barato desse jeito também, porque fazer sim. Mas e para você criar uma inteligência artificial? Você pode usar uma que já existe, mas você tem que pagar direito, sei lá. Mas deve ser mais barato mesmo. Inclusive, o Megali tem uma ferramenta que consegue projetar cenários com a passagem do tempo. Não só uma maquete, mas você consegue, por exemplo, colocar uma cidade, criar uma cidade com a inteligência artificial, levando em consideração todos os fatores ali que movimentam essa cidade, ou muitos dos fatores, e, por exemplo, botar uma linha de ônibus e saber o que vai acontecer ao longo do tempo, porque ela consegue projetar a coisa daqui 1 ano, 2 anos. Isso é fantástico, Isso é né? Para sensacional. apresentar numa campanha, ou mesmo depois de eleito. Enfim, os prefeitos poderiam fazer isso. Só não sei se é de fato barato. Mas que as campanhas sempre podem ser mais baratas, disso não tem a menor dúvida, né? É mais barato porque os partidos não vão ter que desenvolver essa tecnologia, ela já existe. Vou dar um exemplo. A Veja está publicando capas com fotografias de inteligência artificial. Porque elas são mais baratas do que um fotógrafo. Aliás, a Foi Veja, na semana passada, né? retrasada, publicou uma fotografia de um cara apontando pro leitor
E eles não repararam que o cara tava Tinha com 6 dedos. Ou, de repente, ele fez isso pra destacar que não é uma pessoa de verdade. Igual nos desenhos, desenho Mas 6 animado. dedos? O Mickey tem 4 dedos. Os desenhos animados têm 4 dedos, não mas tem? aquilo era uma figura realista. Eu acho que foi um erro mesmo. A cara do João Pedro Melo. Você viu isso aí, Olha pra JP? onde tá indo a discussão. Eu vi, já utilizei uma ferramenta de inteligência artificial, e até citar esse exemplo, para fazer algumas fotos, né? A gente, inclusive, já utilizou aqui na redação, e na maioria das fotos das pessoas da redação saíram com 6 dedos, viu? A maioria das fotos saíram com 6 dedos. Eu acho que é Acho que é um desenho erro animado. exatamente do próprio sistema de inteligência artificial para mostrar pra gente que não é pessoa real, né? O sicarelismo sicarelismo gráfico. Só mais um ponto aqui, a gente discutia fora do ar, né? Nossa, precisa falar que o uso de deepfake não é permitido? Olha lá, o Thiago Rossi colocou. Aquela imagem, 2, né? 4 dedos dobrados, 2, o polegar 3, e um 4, indicador. 5, 6. Isso. 6 dedos. É. E... Tá vendo? Eles estão usando esse recurso porque é mais barato. Mais barato que um fotógrafo, né? O mesmo vai valer para as campanhas também. Pode ser. Bom, mas a gente falava fora do ar, JP. Precisa mesmo colocar no papel? Precisa, né? Precisa Ainda que colocar a a gente regra do saiba, jogo, ainda que a gente saiba, né? Divulgação de fake news é crime. Então a gente tá falando de uma fake news, de uma espécie de fake news 4.0, sei lá, entendeu? Uma coisa avançada, com mais tecnologia, com mais possibilidades, com mais complexidade. Mas quem faz isso faz com o objetivo de ludibriar, de enganar alguém, né? Então não pode. Já Agora não podia tá antes, explícito, mas tá explícito agora na lei, precisava ficar explícito. À medida que a tecnologia avança, isso precisa ficar claro ali, né? Com a regra do jogo. Essa é a regra do jogo que tá valendo. Quem descumprir tá fora do jogo, né? Eu achei interessante só o aviso que tem que aparecer, que é o seguinte, olha... Conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente. Tem que aparecer, né? Eles têm que colocar esse aviso, né, JP? Em caso de utilização, de manipulação. O nosso Exato, ouvinte... Desculpa, vai lá, o grande JP. detalhe, só para finalizar, Megali, aqui da minha parte, é aquela questão que a gente falava ontem. Normalmente quem utiliza isso pro mal não vai querer colocar, né, que é um conteúdo manipulado e etc. Mas se for pego, o prejuízo pode ser gigantesco, inclusive com cassação. Essa é a previsão que foi aprovada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Alguns ouvintes nossos estão escrevendo, desculpa, Megali, estão escrevendo para cá falando, olha, mas as campanhas podem até não se utilizar e fazer isso. Mas há uma parte do eleitorado mais radicalizado, que apoia determinado candidato e tal, não sei o quê, se propõe a fazer esse tipo de coisa e divulga os 4 ventos por meio de WhatsApp e tal. E como fica nesse caso? Bom, nesse daí caso, é o caminho da fake news, né? Exato. É a denúncia, né? Exato, e as redes sociais vão ser responsáveis exatamente por mandar essas denúncias para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é uma parte de fiscalização que, obviamente, cabe também a quem está recebendo denunciar, mas as redes sociais vão fazer essa denúncia diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral para que isso possa ser fiscalizado. Só para encerrar, o Teron escreve aqui, ele trabalha com isso, tá? E diz que esse lance dos 6 dedos é um glitch técnico, é um erro mesmo. É exatamente o que eu falei, um glitch. Tá vendo? Né? O glitch antes roubava o Natal, agora ele acrescenta dedos. Meu Deus. Glitch. Valeu, João Pedro! Entenda. Valeu, pessoal. Abração. Valeu, bom um trabalho. abraço.